Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje mais um vídeo aqui no canal. Vamos falar um pouquinho sobre inflação, um nome tão falado no mundo de investimentos e que realmente pode sim afetar o quanto você está rentabilizando de fato, e você pode estar sendo enganado, achando que está rentabilizando, ganhando muito dinheiro, mas na verdade a inflação está pegando tudo para ela. Eu vou mostrar aqui para vocês como que vocês podem fazer para sim conseguir se proteger contra a inflação, colocar em ativos que andam junto com a inflação, e como que a gente identifica que tipo de inflação a gente consegue identificar, por exemplo, que a gente está em crise ou não. Então eu vou citar aqui para vocês alguns tipos e exemplos e mostrar alguns ativos que podem sim te proteger dessa nome grandioso que a gente tem aqui no mercado, que é a inflação. Bom, basicamente, como todos vocês devem saber, a inflação é uma perda de valor. Então, basicamente, ao longo do tempo, a inflação ela vai aumentando e seu poder, de barganha, de dinheiro, ele vai perdendo valor. Cada vez mais o seu dinheiro vale menos. Pegou a referência? Então, quanto mais para frente você for andando ao longo dos anos, menos a gente vai conseguir comprar com um determinado valor. Então, por exemplo, hoje uns 10 reais você consegue comprar algumas coisas no mercado. Mas há uns 10 anos atrás, com os mesmos 10 reais, você consegue comprar muito mais coisa. Então, basicamente, a inflação é isso. Ela vai comendo o seu poder de compra ao longo do tempo. O que a gente tem que entender é que nos investimentos, toda a rentabilidade que a gente fala para os amiguinhos, fala, eu ganhei tanto num tal investimento, eu estou rentabilizando ao ano 200%, você sempre tem que tirar a inflação desse rendimento. Por quê? Se você falar que você teve uma rentabilidade de 50%, mas a inflação foi de 60% no período, isso não faz muito sentido. Até porque você perdeu dinheiro para a inflação, você não rentabilizou na verdade 50%, você perdeu 10%, tá? A conta na verdade não é essa, tem uma conta certinho para você tirar a inflação do quanto você rendeu. Eu vou mostrar na tela aqui como que ela funciona, tá? É basicamente 1 mais a soma do seu rendimento sobre 1 mais a inflação. Vamos para as etapas aqui do IPCA e IGPM, que são os dois indicadores de inflação mais conhecidos aqui no país, tá? Com certeza você já ouviu falar no IPCA, que hoje ele é o índice oficial, do país. Basicamente, em 12 meses atrás, ele teve um aumento de 2,44%, ou seja, hoje a Selic está em 2%, nos últimos 12 meses o IPCA ele rendeu 2,44%, ou seja, bem acima do que está o Selic hoje. Então, a gente já pode ponderar aqui que o Tesouro Selic, sim, ao longo prazo tende a perder para a inflação, ou seja, rentabilizar menos que a inflação. Então você estaria perdendo dinheiro ao longo do tempo, deixando no Tesouro Selic, por exemplo. O interessante de a gente entender rapidamente aqui do IPCA, antes para ir para os investimentos que a gente tem que colocar o dinheiro para ir contra ou a favor desses ativos, o IPCA basicamente ele mede ao cliente final, um valor ao cliente final. É basicamente aquele dia a dia, as coisas mais consumidas nos supermercados, um arroz, tá? O quanto ele está aumentando agora nesses dias aí, foi tão falado que tem um pessoal que está comprado em arroz, mas de fato ele mede o quanto o consumidor final, a ponta do consumidor final, ele está pagando ali naquele produto. E normalmente quando acontece algum problema na inflação em si mesmo do país, o IPCA ele é um dos últimos a serem atingidos. Bom, vamos ao IGPM agora, que basicamente ele é muito sensível à macroeconomia. Isso a gente pode ter a certeza disso por conta desse ano que teve a crise, está tendo a crise do coronavírus, e o IGPM ele já foi o primeiro a atingir um pico aí de 14% no ano já, tá? Então, uma inflação de 14% só em 2020. Então, para você ver que ele é o mais sensível aqui a momentos de inflação, para a gente entender como que está o país. Então, normalmente a gente se olha para o IGPM para ver essas coisas. E ele normalmente afeta mais o piso, o pessoal de produtor, lá da cadeia, no começo da cadeia, e não a ponta final que nem o IPCA. O IGPM afeta mais o começo da cadeia, tá? E normalmente o IPCA, ele é usado para reajustes de planos de assinatura, ou, por exemplo, a pagamentos de aluguéis, tem o IGPM lá atrelado, então o aluguel tende sempre a aumentar ao longo prazo. Então, por exemplo, você que cobrava R$1.000 para uma pessoa ficar no teu apartamento, você vai cobrar no próximo ano o valor da mensalidade mais a correção do IGPM, tá? Normalmente é isso que eles fazem nos contratos de aluguéis em São Paulo e no Brasil todo. Eu quero mostrar para vocês na tela rapidamente um gráfico aqui que ele mostra pra gente a diferença entre o IGPM e o IPCA entre 2013 e 2017. A gente consegue ver que a linha azul é o IPCA e a linha laranja é o IGPM.
gente consegue ver que basicamente o IGPM ele tende a subir muito e a cair muito se comparado com o IPCA. Então ele realmente lida muito com essa parte de macroeconomia. A gente vê como que está a situação do país. Ele é o primeiro a ser afetado, então realmente ele está muito sensível a isso. E a gente consegue ver isso, né? Que o IPCA ele tende a ter movimentos menores, quanto diferente, né, do IGPM, que ele tem movimentos bruscos, né, aí durante o período. Bom, basicamente o que você tem que evitar para não ficar aquém da inflação, né? Não tomar esse prejuízo aí que a inflação vai comendo seu dinheiro a longo prazo. Você tem que evitar deixar dinheiro em casa, tá? Porque basicamente o dinheiro em casa ele não está rendendo nada e o que ele está acontecendo é a inflação simplesmente está continuando subindo e seu dinheiro está parado aqui sem render nada. Então é muito ruim você deixar dinheiro em casa, tá? Deixe o mínimo necessário, não deixe acumular, tá? Muita coisa, porque realmente você vai estar perdendo muito para a inflação. Cada vez mais seu poder de compra vai ficar menor. Outros problemas que hoje estão acontecendo, você deixar o dinheiro na poupança, também mesma coisa. A poupança ela rende 70% da Selic hoje. Se a Selic está 2%, então ela rende menos que 2%. Se a inflação nos últimos 12 meses estão mais que 2%, está 2,20%, 2,40%, então a gente já consegue ver que, a poupança total fora do que a gente pode colocar hoje de investimento, tá? Realmente a inflação vai estar consumindo muito mais do que você vai estar rendendo ali na poupança. Outro problema, você deixar dinheiro parado em banco, corretora. Então você vai fazer um aporte numa corretora, deixar seu dinheiro lá, não é bom, tá? É legal você colocar o dinheiro na corretora já com um direcionamento do que você vai investir. Caso você deixe ou queira deixar o seu dinheiro na corretora parado, coloque num fundo de investimento de renda fixa, coloca num tesouro, tá? Não deixe ele pelo menos parado, porque é melhor render ele 2% da Selic do que render zero e ainda a inflação comer os seus 2%. Bom, e já entrando aqui só num ponto, eu posso falar um vídeo explicando um pouco mais, mas o Tesouro Selic hoje sim, ele vai estar rendendo negativamente, vamos dizer assim, se a gente tirar a inflação do rendimento da Selic hoje. Então a gente tem que tomar também um pouquinho de cuidado de, a Selic é o melhor investimento aí, é o mais seguro. Realmente, é um dos mais seguros do país. O risco que você tem é do governo quebrar, que é muito difícil, mas simplesmente hoje a rentabilidade dele está muito baixa. E por conta disso também, né, a gente já até expliquei num vídeo anterior, vou deixar o cardzinho aqui em cima, que basicamente é explicando por que o Tesouro Selic está negativo. E muito vem disso, tá? Do pessoal ver que realmente o Selic vai estar rendendo menos do que a inflação e você vai estar perdendo o poder de compra ao longo do tempo. Bom, agora vamos para as soluções que você pode investir ou ter para ficar a favor da inflação ou superior à inflação, tá? Vamos começar aqui pelo Tesouro IPCA, que eu acho que é um dos mais simples, mais seguros e fáceis de você se investir e ficar a favor da inflação. O Tesouro IPCA ele é super legal para o longo prazo, tá? Normalmente na minha carteira de aposentadoria eu tenho uma parte em Tesouro IPCA, que basicamente ele te dá uma rentabilidade acima da inflação. Então ele te dá o IPCA mais uma taxazinha lá ao longo do tempo. Só cuidado que investir em Tesouro IPCA no curto prazo, né, com datas de vencimento de curto prazo, você pode tomar um corte aí do ajuste de mercado, que é basicamente o quanto aquele título vai estar valendo no dia. Posso também fazer um vídeo explicando um pouquinho mais adentro disso, que é um pouquinho mais complexo, mas toma um pouco cuidado com o Tesouro IPCA no curto prazo, tá? Eu colocaria mais para o longo prazo. Bom, fundos imobiliários também, a gente sabe que tem alguns, né, de papel, por exemplo, que são atrelados a IPCA, são atrelados ao IGPM, ao IPCA. Eu vou mostrar dois para vocês aqui, tá? Mostrar aqui a carteira deles. Mas também tem fundos de tijolos, né? Que basicamente um fundo imobiliário, ele recebe rendimentos, né? Mensais ali das pessoas que alugam determinados empreendimentos. Então ele recebe, normalmente ele cobra, né, um IGPM ou IPCA em cima desses contratos. Então o fundo em si, ao longo prazo, ele rentabiliza acima da inflação. Quero mostrar para vocês rapidamente dois casos aqui. O VRTA, que é um fundo imobiliário de papel. A gente consegue ver aqui, ó, no relatório dele, que basicamente o benchmark dele é o IGPM mais 6%. O que é isso? O que ele quer dizer? Que ele tenta rentabilizar, o fundo ele tenta ganhar 6% a mais que o IGPM render. Então se, por exemplo, hoje, nesse ano, agora, o IGPM está rendendo 14%, ele vai tentar rentabilizar 14% mais 6%, ou seja, perto dos 20%. Então, a gente tem que olhar aqui o benchmark do fundo, que é legal, você vê que ele está querendo rentabilizar muito mais acima do que o IGPM. Descendo mais um pouquinho aqui o relatório do VRTA, a gente consegue ver que basicamente ele está composto aqui todo por IPCA, né? E uma partezinha IGPM, CDI+, tá? Mas aqui você vê que o IPCA está bastante presente nesse fundo. Outro fundo que a gente pode falar aqui é o KNRI, tá? Que é da Kinea. É uma gestão muito boa, tá? A gente sabe que realmente a Kinea traz uma gestão muito boa. E o legal desse fundo do KNRI 11
é que basicamente ele tem um diferencial que ele está atrelado mais ao IGPM, né? Então ele vai sentir mais as mudanças da macroeconomia no dia a dia, mas é um diferencial aí de investimento que você pode ter, por exemplo, de ter metade em IPCA, metade em IGPM, você vai estar rentabilizando provavelmente mais do que a inflação no longo prazo. E lembrando, não é recomendação, não quero que vocês comprem esse fundo, mas entendem em si que como os fundos funcionam e que você pode sim estar rentabilizando mais que a inflação se você estiver comprando esses determinados fundos que estão atrelados a IGPM, IPCA e a correção deles. Bom, outro exemplo aqui são ações também, elas tendem a rentabilizar a inflação ou a superior à inflação. Por quê? Tá? Por exemplo, se você tem a WEG, que produz motores, se a inflação chega lá para eles a partir de algum determinado indicador que eles utilizam lá, eles vão repassar isso para o cliente final. Então, ao longo prazo, eles vão rentabilizar mais, vão passar um valor maior para a bolsa, né? Você vai comprar por um valor maior, porque ela vai estar rentabilizando mais, né? Mas basicamente ela vai estar corrigindo a inflação. Então, a gente consegue sim colocar aqui que as ações tendem a acompanhar a inflação ou superior à inflação a longo prazo, porque elas passam o preço, passam a inflação, a correção para o consumidor final e isso, consequentemente, acaba mudando a cadeia toda da inflação, o quanto ela vai rentabilizar, o quanto os investidores vão olhar para ela com um valor maior e vão pagar mais por ela. Bom, agora para a gente finalizar aqui, os dois assim principais também que são utilizados contra a inflação, né, para você estar a favor da inflação e tá contra o rendimento dela, né, que basicamente vai te ajudar. Bom, agora os dois últimos aqui que eu acho que simplesmente te ajudam bastante também a ficar a favor da inflação superior a ela, tentar rentabilizar um pouco mais, que é o ouro, né? O ouro, quando você pega, a rentabilidade dele é em dólar, né, calculado em dólar, mas se você pega aqui do Brasil, que é em real, como o dólar subiu muito nesse ano, por exemplo, a rentabilidade dele foi muito alta, né? Então o ouro já subiu bastante, mas se você pega o ouro aqui, medido em real, como ele pega também o dólar, então o dólar subiu muito, o ouro subiu muito, então a gente tem uma alta gigantesca em meados de crise, que é quando a inflação tende a pegar bastante. E, basicamente, como eu falei, o dólar também é uma alternativa, tá? Investimentos que rentabilizam em dólar, tá? Você vai estar uma moeda mais forte, você vai estar a favor da inflação lá dos Estados Unidos, que é diferente daqui, tá? Aqui tende a ter uma inflação muito maior do que dos Estados Unidos, tá? Então, assim, você aportando lá investimentos no exterior, você provavelmente vai estar numa moeda mais forte, então, consequentemente, você vai estar com uma inflação diferente e vai estar se protegendo da inflação aqui do Brasil. Bom, era isso que eu queria passar aqui para vocês nesse vídeo, falar um pouquinho sobre a inflação, como que ela funciona, como de fato a gente deve ver a inflação nos nossos investimentos, que é sempre tentar rentabilizar mais do que ela, que senão você não vai estar rentabilizando de verdade. Então, sempre ficar de olho na inflação, ver bastante o GPM, tá? Para você ver como que tá a economia, como que a economia está lidando com o momento, tá? Que ela é a primeira a tomar aquele choque. Então acho que ficou bem legal aqui o assunto, mostrei para vocês que vocês não devem deixar o dinheiro parado, aonde vocês não devem deixar o dinheiro e onde vocês devem tentar colocar o dinheiro de vocês para render mais que a inflação, tá bom? Então espero que vocês tenham gostado, deixa a curtida aqui embaixo que me ajuda bastante, tá? Se inscreva também que mostra pro YouTube que você gosta desse tipo de conteúdo de investimentos e compartilha com seus amigos aí também que quer saber sobre a inflação nos investimentos dele, beleza? Então muito obrigado, valeu, até mais, falou!